Qual é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Colecast. Sou o Thiago Videira e vamos começar mais um programa. O Colecast, você já sabe, é o seu programa semanal. O nosso intuito é ir até você que tem uma história e faz e acontece aqui na nossa região. Hoje eu vou conversar com ele, que está como vereador pelo seu segundo mandato e aqui recebeu a gente aqui no seu gabinete. Ele, o Matheus Arruda. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Thiago? Tudo bem a todos que estão prazer, nos assistindo? Prazer é nosso, cara. Eu tenho que agradecer esse convite. Eu gosto, de mídia, de participar. A gente estava conversando aqui em off, de assistir podcast. É um prazer estar participando do Colecast. E esse Colecast é um oferecimento ao nosso parceiro, Raízes do Galo. Olha o print. Cara, Raízes do Galo é o mais novo bar temático aqui em Cantagalo. Ali conta histórias de celebridades que fizeram assim sucesso tanto no Brasil como no mundo. E tem tanto cantagalense, vale a pena ir lá conferir. Ciro e sua família estará lá de braços abertos para servir. E agora, novidade, todos os domingos temos almoço. É isso aí, leva a sua família, passa aquele domingo legal lá. Muito obrigado aí, galera da Raiz do Galo, aquele abraço. Matheus, como eu falei, você está no seu segundo ano de mandato. Segundo mandato, isso. Da onde surgiu a ideia? Lá atrás, assim, cara, eu acho que eu levo um jeito, quero trabalhar com política. Cara, é impressionante quando as pessoas me perguntam, falam assim, por que você entrou com essa maluquice? Porque você é bem novo, né, cara? Sim, eu tenho 30 anos. Imagina, o primeiro mandato você estava novinho. Exatamente. E eu nunca tive nenhum familiar envolvido na política. A política, eu sou nascido em São Gonçalo, minha família é daqui de Cantagalo, né? Eu nasci em São Gonçalo, mas com um mês um mês e pouquinho, quase 2 meses, eu já estava aqui em Cantagalo. Então a minha vida sempre foi, até os 12 anos de idade, São Gonçalo, Cantagalo. Cantagalo até que a gente, eu e meus pais, a gente se mudou para cá, né? Minha avó comprou um apartamento pra gente, meu avô Júlio Arruda, por isso Matheus Arruda. E é muito engraçado o contexto da política na minha vida. A gente, na época que não existia rede social, né, molecada adorava brincar. Uhum. E eu tava sempre na rua ali, né, onde mora lá na Venda da Cruz a minha tia Fátima. E a gente tinha uma rua sem saída, que a gente vivia brincando. Aonde que é? É bairro? Venda da Cruz, é um bairro. Bairro ali em Niterói e São Gonçalo. Uhum. E tinha um candidato a vereador do bairro. E o cara chegou pra gente e falou assim, pô, vocês querem cuidar da rua aí? Vou dar R$2 pra cada um pra poder passar um cal na beirada da rua. E pra gente, R$2, dá pra comprar bala, doce, bolinha de gude, peão. E sem contar que a rua ficou um brinco, né? Molecada, adorava fazer. Antigamente podia. Uma certa farra junto também ali, a galera gosta. Né? Exatamente. A gente pintava muitas ruas do Santo Antônio na época de Copa do Mundo. Exatamente. Hoje, uma coisa que não acontece muito, né? Então, ali surgiu, eu falei, pô, ser vereador é isso? Eu quero ser isso, ajudar a localidade. E eu tinha muita ligação com Cantagalo, né? Porque meu avô tinha um sítio, né, na Taquara de Baixo, que é sítio São Pedro. Eu falei, eu quero ser vereador em Cantagalo. Nos mudamos para cá e eu era muito bagunceiro, muito bagunceiro. Notas péssimas, matemática então nem contar. Mas por conta do ambiente que a gente vivia. Eu vim para Cantagalo e comecei a me interessar muito por leitura, né? E eu vim estudar no CIEP. Na época, a 7ª série era ali no CIEP. E tem até hoje lá a biblioteca que homenageia em vida o Clélia Ertal, que é um desembargador, né? Pesquisador, que escreveu diversos livros sobre Cantagalo. E eu visitava muito a biblioteca. Eu comecei a criar o hábito de leitura, de gostar de leitura. É até bacana lá, é separadinho assim, isso, né? Um lugar todo canto, exatamente. Bacana. E um livro que eu peguei, que eu adorei ler, era a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Peguei aquele livro e li e decorei cada artigo. Hoje eu só lembro o artigo 1º, que na redação antiga era assim, todos os homens nascem livres e iguais e dignidade e direito, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Hoje fala todo ser humano. Caramba.
E eu li aquilo, Bonito, né? eu gostei do texto e tal, e resolvi, falei, vou fazer direito e vou ser candidato a vereador em Cantagalo. E aquilo foi crescendo, né? Comecei a fazer direito, o intuito de fazer direito não era nem ser advogado, era realmente para ter entendimento para vir candidato a vereador. Se capacitar para isso. Me capacitar. E comecei a estagiar aqui na Defensoria Pública do município de Cantagalo. Isso em 2014. Eu entrei na Faculdade de Direito em 2013 pelo ProUni, fiz pelo Programa Universidade para Todos do Governo Federal. Na verdade, também esse é um ponto muito engraçado. Uhum. Eu estava até conversando aqui antes de você chegar, que quando eu comecei a fazer faculdade, eu endoidei. Eu comecei a fazer Gestão Ambiental pela Unopar, não sei nem se existe, Nova Friburgo, História pelo CEDERJ de Cantagalo e Direito pelo ProUni na Estácio de Sá, de Nova Friburgo. Só que você não pode ter dois benefícios do governo. Ou tinha que optar, ou eu continuava fazendo História, ou a Gestão Ambiental, ou o Direito pela Estácio. Como meu sonho sempre foi o Direito, eu fiz a exclusão das outras duas universidades e fiz Direito pela Unopar. Depois prestei vestibular para o CEDERJ, fui jubilado, enfim. Minha grande paixão é a História. Quando você citou aqui o Raízes do Galo, eu tenho que parabenizar muito Ciro Fernandes, né, pelo bar temático que ele fez lá, o Raízes do Galo. E tá contando a história, pô, eu vi lá a foto, né, Rogéria, do Bondinho Pão de Açúcar, eu sou apaixonado por cultura. Então, eu tô me formando em História também, só tá faltando o último... Pelo CEDERJ? Não, é Uninove. Uninove. Tá faltando... Eles estão enrolando um bocadinho para abrir a nova matrícula lá, tá faltando só entregar um estágio lá, mas eu gosto de História. Ou você gosta ou você odeia. Eu odeio matemática. Eu gosto, eu não vou muito com português, por isso que esse linguajar. Eu gosto de português. Aí comecei a fazer estágio na Defensoria, isso em 2014, e eu sempre, tudo que eu faço eu me dedico muito. Eu gosto de fazer bem feito para não ter que fazer duas vezes e também para prestar um bom serviço. E ali na Defensoria começou o pessoal, vem candidato a vereador, eu já tinha essa vontade. Em concomitante, eu comecei a escrever poesias, contos, comecei a participar de vários concursos literários e isso antes até da Defensoria, em 2012, eu participei de uma antologia, que é a antologia Novos Talentos da Poesia, da Seis Gran Rio, que foi lançado na Academia Brasileira de Letras, que reuniu uma antologia com 60 escritores, 30 escritores juvenis e 30 escritores já renomados de área, e participamos daquela antologia. Que é bom, né, cara? Você tá no meio. Sim. Ali. E nesse meio começando. tempo eu participei de diversos concursos, ganhei em 2013 aqui em Cantagalo concurso de poesia, não tinha ligação política nenhuma. O cara é um poeta, cara, olha aí. Eu gosto de cultura, é a minha grande paixão mesmo. Costumo falar que pela realidade que eu vivi lá em São Gonçalo e pela realidade que eu vivi aqui em Cantagalo, a cultura me transformou. Se eu estivesse ainda lá na Baixada, eu seria um traficante, eu estaria desviado da vida. Então, a cultura transformou a minha vida, eu vejo que a cultura pode transformar a vida de diversas pessoas. A cultura tem esse poder, né? Muito. Impressionante. Muito. Inclusive você que tá aí, com esse moleque deitado no sofá aí, ocioso na vida. Cara, cultura. Leva esse moleque pra cultura. Tem tanta... Inclusive vamos falar de alguns projetos aqui, mas, cara, cultura ela é sensacional. Seja ela o que for, tem que ter uma ocupação. E você que é morador aí, né, da sua cidade, que está nos assistindo, dê valor aos artistas da sua cidade. Exatamente. Eles estão desesperados para você ir lá assistir o projeto. Então, se tiver alguma coisa no teatro, na praça, vai lá, abraça, dá essa moral aí. E assim, valorize mesmo. Eu não gosto, o pessoal fala assim, mas é artista e tal, vamos botar para poder fazer uma exposição do trabalho dele. Não, paga o artista, porque é o trabalho dele. Ele tá ali para trabalhar, ele tá tirando o sustento da família dele. E é uma alegria danada você receber um cachê pela sua arte. Exatamente. Vai por mim. Você é artista, você sabe o que eu tô falando? Rapaz, o primeiro cachê meu eu nunca vou esquecer. Eu me emocionei, rapaz. Eu levei a família para comer pizza. Sim. Eu falei, vamos comemorar isso aí que foi meu primeiro cachê. Isso mas é muito bacana. seguindo aí... Seguindo, não, aproveitar também,
quem está aqui de Cantagalo e da região, né, nos assistindo, visite a Biblioteca Municipal Cássio Ferreira Dias. Chegou 50 mil livros novos, livros lançamentos, que está aqui à disposição da população de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde. Olha aí, 50 mil? 50 mil. Livros 50 mil? Ah, não, 50 mil livros, olha como é que... 50 mil em livros. 50 mil em livros. Ah, tá. Chegou 50 mil em livros novos, ok? Tô falando que o português não é minha fonte. Não, isso faz parte. Então, ali na Defensoria Pública, o pessoal pedia, Matheus, vem candidato e tal, você atende a gente bem. Aí eu falei, já tá na veia, eu vou vir candidato. E fato muito engraçado, que eu sou de família pobre, eu sou de família humilde, eu sempre dei valor também. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, na Lutergás, que era uma empresa do meu primo, falecido Nelson da Silva Câmara, que foi meu padrinho de formatura, faleceu no dia da minha formatura do ensino médio. Eu conheci. Conheceu o Nelson? Uhum. Nelson era uma pessoa fantástica e o meu caráter foi moldado pelo Nelson, tudo que eu sei, que eu devo a ele. Então, a gente até emociona na hora de falar sobre esse assunto. Então, eu sempre dei muito valor àquele dinheirinho que eu ganhava. Eu fui estagiário da Defensoria. Na época era R$420. Você estava falando de cachê? R$420 o que a gente recebia pelo estágio, remunerado, né? Depois passou para 600. Eu falei, gente, como é que eu vou vir candidato? Eu tenho um pouco de conhecimento, porque eu estava ali no 6º período da faculdade, isso em 2016. Eu estava no 6º período. Falei, eu vou vir com a cara e com a coragem. Eu saí da Defensoria, né? Fiz os estagiários também têm que fazer, igual todos os outros funcionários de cargo público, a desincompatibilização. E eu tinha R$1.400 na conta. Falei, eu vou vir candidato. E vim candidato, peguei esses R$1.400, botei gasolina, eu tinha uma Unozinha 96. Com a cara e a coragem. Cara e a coragem. Peguei R$600 pra gasolina e R$1.000 pra fazer santinho. Eu fiz 10 mil santinhos naquela campanha. E sem apoio de ninguém. Era um moleque de 21 anos, sem barba, o pessoal costuma até brincar. Pô, você não tinha nem barba, você queria ganhar a eleição? E naquela eleição eu tive 235 votos de pessoas que acreditaram no projeto que a gente expôs, nas ideias. E uma sensação maravilhosa, imagina. Maravilhosa. Primeira vez, passou de 200 e sem nenhum investimento pesado. Nada. E o mais engraçado é que o pessoal que perdeu, né, tinha gente de mandato e tal, não veio pra rua. Eu vim pra rua pra comemorar os 235 votos, porque eu não acreditava que eu teria voto. Que eu passava de 50 votos. E a gente pensa mesmo, né? Fala assim, porque você não tem noção do que vai acontecer. Você tá entrando. Sim. O que vai acontecer, não sei. Porque eu sei como é que funciona essa última eleição. Eu trabalhei filmando alguns candidatos. O Huawei que vem, né? Tipo, fulano tá investindo pesado nisso, tá investindo naquilo. Eu fico imaginando o cara assim, pô, mano, eu durinho. Não deve ter sido fácil. E aí tem um resultado desse. Sim, eu era muito jovem também. E eu sou muito idealista, né? Até hoje. E eu falei, eu vou vir e tal, e expus as ideias. Eu tinha a base teórica da faculdade, a base teórica de história, que eu sempre estudei muito história. Falei, vou contar a história do município, vou mostrar para a população o que pode ser explorado culturalmente. E é rico, né? Cantagalo. Exatamente. A riqueza de Cantagalo é loucura. E turisticamente. E já tinha um programa na antiga TV.com, também concomitante ao estágio, que era o Cultura Local. Então a gente mostrava os trabalhos dos artistas do município, né? Ali sim, como forma de impulsioná-los. E nesse meio tempo veio o resultado da eleição, fiquei super feliz, fui convidado a ser assessor de cultura do município, com 21 anos de idade, e cheio de ideia, mas sabendo que é coisa burocrática. Mas aí, dentro desse período aí de 2017 a 2020, a gente conseguiu desenvolver, retomar a Folia de Reis, que eu sou apaixonado, meu avô era apaixonado, sou apaixonado por Folia de Reis. E também é uma tradição do município, né? Do município. Eu era membro, sou ainda, né? A gente montou um grupo
chamado Juventude Euclidiana Cantagalense, isso em 2012, quando eu tinha 17 anos, que sou eu, o Igor Ferreira, hoje é um juiz, né? O Emanuel Ribeiro, que é hoje policial civil. Isso a gente era molecada, estudei no Colégio Euclides da Cunha como bolsista integral também. A Amanda Belo e o Matheus Muniz Guzzo, que hoje trabalha no Ministério Público. A gente montou esse grupo, então já tinha muito contato com a cultura, fui para a Secretaria de Cultura. E ali a gente desenvolveu Folia de Reis, junto com o professor Gilberto Cunha e Gilson Andrade, a gente fez um encontro de preservação patrimônio histórico, artístico e cultural de Cantagalo e região. O professor Gilberto, ele tem um conhecimento da história de Cantagalo que é assim, surreal, né? Patrimônio cultural material de Cantagalo. Não é? Um abraço aí, professor Gilberto. Inclusive, já tô fazendo umas pontes aí. Vou bater um papo com ele no Colecast. Aceita aí. Ele fica fazendo uma de, eu não gosto de falar, eu não gosto de falar. Que é tímido, mas essa sabedoria tem que colocar para fora. A gente fez esse encontro de preservação que trouxe historiadores, arqueólogos. O Gilson tem muito contato, porque o Gilson é restaurador, também fica aí uma opção pro Colecast. Tá convidado, só entrar em contato. O Gilson sabe muito, estudou Belas Artes na Europa, é professor no Colégio Estadual Maria Zumira Torres, do CIEP. A gente tem muitos artistas aqui no nosso município. E a gente fez esse evento que foi sucesso, inclusive fizemos na Casa de Euclides da Cunha quando estava fechado, para poder mostrar a importância da Casa de Euclides da Cunha. E nesse meio todo, né, eu era um moleque de 17 anos, a Casa de Euclides da Cunha fechou e a gente montou esse grupo, a Juventude Euclidiana Cantagalense, para poder primeiro estudar a vida e obra de Euclides, né? Fizemos um documentário, qualidade péssima, que participou lá da Semana Euclidiana em São José do Rio Pardo, que é o documentário Onde Começa a História, tem até disponível no YouTube aí. E a gente ganhou a premiação lá de melhor documentário daquele ano da Semana Euclidiana, mostrando a importância do movimento euclidiano em Cantagalo, mostrando a importância da Casa de Euclides da Cunha, que estava fechando naquela época com a aposentadoria de Dona Fani, a diretora da Casa de Euclides da Cunha. E quando eu fui para a Secretaria de Cultura, eu comecei a fazer contato com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, que antes não era nem Economia Criativa, né, só tinha o status de Secretaria de Cultura, para tentar reabrir essa Casa de Euclides da Cunha, que hoje está reaberta. Olha, de todos os seus projetos aí, você está no seu segundo mandato, é o projeto assim mais queridinho, então, seu? Eu sei que você tem outros, mas é o que você mais, assim, como é que eu vou te falar, mais tem orgulho ou não? Não é queridinho, é que assim, tem 3 momentos da minha entrada para a política. Essa questão quando eu era adolescente, que eu te falei, depois, né, no CIEP ali com a biblioteca, e a terceira e determinante, eu estando já na defensoria, mas com aquele pensamento, eu não admito a Casa de Euclides da Cunha estar fechada. É um patrimônio cultural, turístico do nosso município, onde, né, tem lá o encéfalo, um dos maiores escritores mundiais, que Euclides não escreveu só Os Sertões, a gente fala muito dos Sertões. A Globo fez uma série contando sobre Euclides. Foi muito boa, não não foi né? muito mas fez, né? Minissérie Desejo. Acabaram com as... Mas assim, Euclides é muito mais do que isso, por isso que a gente fala estudar Euclides, né? Os Sertões é difícil, mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo, fora outros livros que ele escreveu, a importância de Euclides, né, com a epopeia que a gente fala, Euclide Acreana, que Euclides foi lá, nomeado pelo Barão do Rio Branco, lutar pelo território hoje que é o Acre, né, que era a briga ali com a Bolívia, hoje pertence ao Brasil graças a Euclides. Graças a ele, pouca gente sabe disso. Exatamente. Né? Então assim, e mais do que isso também, a Casa de Euclides da Cunha, um fato que muita gente não sabe, ela iniciou, né, a construção em 1965 e foi finalizada em 1966 pelo Marechal Paulo Torres, governador do estado do Rio de Janeiro, cantagalense. Olha aí. Que homenageou a mãe dele, né, com o Colégio Estadual Maria Zumira Torres, Marechal Paulo Torres,
e quem ele considerava um dos escritores, um dos filhos mais ilustres de Cantagalo, que é Euclides da Cunha. Então a gente tem uma figura do Paulo Torres, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, foi o 11º e 21º prefeito de Teresópolis, foi presidente do Senado do Brasil, deputado e ainda foi também, se eu não me engano, agora eu não estou lembrando de cabeça, governador de algum outro estado aí pela intervenção na época, né? A gente tinha os militares no poder. Então, um cantagalense de importância. Podem criticar o momento político do Brasil, da ditadura militar. Sim. Mas foi um cantagalense que influenciou, né, o Brasil inteiro, presidente do Senado do Brasil. Então não tinha como um espaço desse ficar fechado. Hoje lá no Euclides a gente encontra, além dessas apresentações, várias oficinas, né, cara? É fantástico. Inclusive eu faço parte de uma delas lá. Faz a mágica lá. Cara, que bom isso. E fica aí o apelo. Assim, incentiva seus filhos e você também vai lá, conhece as oficinas. Cara, é gratuito. Tem curso fantástico. Inclusive, né, agora tá no período de férias. Isso. Tá vendo se vai... Em julho agora vai ficar um período de recesso. De recesso, mas agosto é só chegar lá, entra no Instagram do Euclides em Foco, você vai ver tudo lá. É sensacional o projeto lá. Abriu um teatro aqui, o Amélia Tomás, né, cara? Que estrutura fantástica, as protonas, as cadeiras todas cochoadas, né? Tudo legal e tal. Qual é a esperança sua hoje como vereador em visibilidades, né? O que você sonha com o futuro desse teatro? Vamos lá, hoje é um teatro, né? Mas a gente chama de Centro Cultural Professora Amélia Tomás. Até uma homenagem a uma grande pessoa, professora, que foi a professora Amélia Tomás, a primeira diretora da Casa de Euclides da Cunha, foi a Amélia. Muito legal homenagear a pessoa que fez história, né, no município. E, assim, um espaço, como você falou, amplo, 150 poltronas, tem ali, é um teatro mesmo de ponta. Foi uma das obras mais demoradas no município, tá? O tempo que a Casa de Euclides da Cunha ficou fechada, 12 anos, foi o tempo que levou aquela obra do Centro Cultural. Mas assim, eu digo, cara, se você ainda não foi lá conhecer... Atrás da Biblioteca Municipal, a Casa Ferreira Dias. Atrás da Biblioteca Municipal, cara, eu vou falar assim, é um luxo, cara. É muito bem arrematado, assim, muito caprichoso, sabe? Teve todos uns detalhes, vale a pena você ir lá ver. E muita gente, quando eu posto foto lá, fala, onde que é isso? Pois é. A primeira vez que eu fui lá, eu me surpreendi. Falei, caramba, isso aqui no centro da cidade. É uma potência que Cantagalo tem. E eu tenho a grata felicidade, o Centro Cultural leva o nome da Amélia Tomás. Eu fiz um projeto de lei aqui na casa, na Câmara Municipal de Cantagalo, que se tornou lei, que aquela sala, que é a Sala de Espetáculos Rafael Silva Carvalhais, dá nome também a um dos grandes expoentes da cultura, do turismo do nosso município. Foi um nome marcante aí, né? É muito importante saudoso Rafael. A homenagem a Rafael. Então, o que eu vejo ali é que é um espaço hoje que tem tudo para alavancar Cantagalo. Porque é um centro cultural, a gente, quando a gente fala de cultura, a gente fala de economia criativa, a gente fala de geração de emprego e renda, né? Porque não é só o Thiago se apresentando ali. Tem o pessoal do som, tem o pessoal da iluminação, tem o pessoal que vende pipoca, tem o comércio, a movimentação. Tudo. Então, assim... E outra, o lazer também. Que faz assim, o que eu vou fazer nesse sábado à noite? Ah, vai ter um evento ali. Vou comprar uma roupa nova para eu sair. Movimenta tudo, entendeu? Então, assim, é um espaço hoje que está sendo aproveitado pela prefeitura, mas que pode ser melhor aproveitado. Fazer um decreto para que uma companhia, um artista, venha, se apresenta ali, fica uma parte do cachê para o centro cultural, outra parte para o artista. Porque a prefeitura não tem como pagar também todo o artista. Você imagina, pegar um nome grande do stand-up, Thiago Ventura. A prefeitura não vai conseguir pagar, sei lá. Quando for nome grande do stand-up, Thiago, eu falei, ó, vai me colocar lá em cima. Aí ele vem com Ventura, do nada. Você também, Vinícius Stael também. Você, o Vinícius. Mas eu entendi. Não, tô falando assim. Lógico, muito bom. Uma pessoa que tá na mídia aí. Sim, e que vai vir pessoas conhecer Cantagalo também. Exatamente. Porque o Thiago Ventura
vai vir pessoas de outros municípios, cara. Exatamente. É um cara que arrasta, né, uma galera. A prefeitura não teria condição, não sei quanto que é o show dele, vou chutar aqui, 100 mil. Mas se o cara fizer ali 2, 3 sessões, ele consegue, vai trazer gente pra cá. Eu fui assistir Rodrigo Marques em Friburgo. Olha aí. eu gosto muito de stand-up, eu acompanho vocês, acompanho você, o Vinícius, né, o Rodrigo Marques. É claro que cada um com a sua peculiaridade ali. O bom do stand-up é isso, né? Cada um numa área, eu acho bacana. Exatamente. Então, brincar sobre uma coisa que, assim, é mais com o seu dia a dia, né? Sim, exatamente. Cada um tem uma vida diferente. Mas você está falando? Então é importante. Na época que eu fui assessor de cultura, né, não foi um trabalho meu, né, foi um trabalho do Vinícius Stael. Ele me chamou para conversar, ele é funcionário da Secretaria de Assistência Social, hoje está cedido para a FUNARG e está lá como diretor da Casa de Euclides da Cunha. Ele me chamou para conversar, a gente elaborou uma minuta de um decreto para poder fazer esse trabalho, de o artista ficar com uma porcentagem. Na época era 90% para o artista, 10% para a manutenção do Centro Cultural. Porque o Centro Cultural também tem lá as lâmpadas que estão queimadas e só a prefeitura não consegue manter. Isso passou para a Andréa Reis, que está dando prosseguimento, e a gente torce para que isso aconteça, para que artistas como você, como outros artistas, possam se apresentar ali. Que bacana, cara. Então só falta, esse decreto ele tem que passar agora por uma... Passa pelo jurídico, pela prefeita, né? Prefeito. Tem que ter assinatura lá. Exatamente. E você acha que tá bem próximo disso? Vamos pedir aí já, através do Colecast. O que é que tá faltando? Fala pra gente aí, entra em contato. Inclusive, já fiz o convite lá algumas vezes. Tá sempre marcando, ó, tô te aguardando. Vem aqui conversar com a gente. É muito interessante, cara. Você vir falar do seu mandato, como é que tá as coisas. Tá com o convite, tá de pé aí. Ô, Matheus, tem algum projeto seu que você ainda não conseguiu executar, mas que você está assim, lutando, que você quer muito? Tem alguma coisa assim, em particular que a gente possa aguardar nos próximos meses aí, talvez? Thiago, eu acho que assim, primeiro, não é que eu sei mais que ninguém, não sei mais que ninguém. Há saberes diferentes. O cara que é pedreiro, ele sabe uma coisa que eu e você não sabemos, construir uma casa. E a gente precisa de uma casa para morar. Eu penso assim. Então eu estudei, né, o direito para entender o papel do vereador, legislar, fiscalizar, indicar, representar a população. Então a gente está aqui sempre na escuta. Nada do que é criado dentro aqui do gabinete é da minha cabeça, é o que a população pede. Por exemplo, a gente tem muitos sonhos para Cantagalo, mas eu não posso falar assim, eu vou realizar, eu vou intervir. Sim. Eu vou na prefeita, eu vou no deputado federal, no deputado estadual, até num senador. A gente foi a Brasília em dezembro, conseguimos, né, trouxemos de lá, foi a prefeita, o vice-prefeito e 6 vereadores, conseguimos um campo de grama sintética para o bairro São Pedro II, que está sendo construído lá agora. Pô, que legal. Já iniciou. Então, a função do vereador é muito assessorar também, tá ali buscando recursos, ser um porta-voz da população. Mas assim, claro que a gente tem sonho de ver Cantagalo num destaque no turismo. Inclusive hoje aqui em primeira mão, Cantagalo entrou no mapa do turismo brasileiro hoje. Olha. No dia do nosso podcast, recebi essa mensagem agora há pouco. Parabéns, Cantagalo. Da Andréa Reis. É um município bicentenário, tem que estar no bicentenário. No mapa do turismo. Tem que estar no mapa do turismo. Mas a gente tem muitos sonhos, assim... Eu tenho um sonho, às vezes para você é bobo, para quem está assistindo é bobo, ver o Castramóvel, que o Elbert Pedro, cantagalense, e o Liz Lima colocaram emenda positiva, um pedido que eu fiz, está aqui no município desde 23 de março de 2023. Eu tenho um sonho de ver o Castramóvel funcionando. E eu tenho batido aqui no mandato. Não, isso não é bobo não, isso é muito bom. Política pública voltada para os animais, voltada controle de zoonoses, né? Então é muito importante. Ajuda muito, e inclusive até a pessoa que tem aquele petzinho lá, mas às vezes não tem condições de levar num veterinário e tal, isso ajuda muito a população. Exatamente. A gatinha lá de casa foi que a gente tá mandando em Cordeiro agora, então
lá tem o Castamóvel, então Tem. ela foi operada lá. Isso aí. Ajuda muito. Ajuda muito. Controle de natalidade, né? O animal foge à noite. Então tem muito isso. Então a gente está aqui para ouvir, né? Eu tenho vários sonhos. A gente vai ficar aqui até amanhã falando. Mas eu acho que muito importante é a gente ouvir. E aí eu volto na Declaração Universal de Direitos Humanos, lá que eu li com 12 para 13 anos de idade. Trabalhar uma política humanista, voltada para quem mais precisa. Eu tenho aqui, ó, isso aqui são projetos de leis, né? É até importante o pessoal assistir a sessão da Câmara para entender a todo um processo legislativo. Mas quais são os dias da sessão? Porque às vezes as pessoas falam, mas também não assistem a sessão, não vê o que está acontecendo com o município. Então, as sessões acontecem às terças e quinta, a partir das 18h30, 6h30 da noite, né? Passa no YouTube da Câmara Municipal de Cantagalo, passa no Instagram da Câmara Municipal de Cantagalo. E qualquer pessoa pode vir ver, assistir, é aberto. Aqui é a casa do povo, o povo tem que estar aqui. Até pra gente saber. Não, sim, tem muita gente que não tem essa noção, que você pode vir assistir uma sessão, né, e ver o que está acontecendo, né, ter um município. Até pra gente saber. Então, assim, eu tenho vários sonhos, por exemplo, claro que a gente faz muito daquilo que a gente se identifica. Eu tenho 2 primos autistas, e eu tenho lutado aqui no município pela causa autista desde o mandato passado. Como tem aumentado, né? É um transtorno, né, como qualquer outro transtorno, mas que precisa de conscientização. E para a gente conscientizar, a gente tem, né, que fazer legislações, a gente tem que ter ali um trabalho junto com a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, para que as pessoas entendam também. Lembra passava na Globo aquela vinheta, ser diferente é normal? Sim, Acho sim, que é sim. muito disso, né? Então, assim, a gente destinou aqui uma emenda positiva que tem que cumprir esse ano de 136 mil para compra de um carro exclusivo para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Bonito, né, mano? É legal, isso é bacana. É importantíssimo, são direitos que Pô, tem que chega ser arrepio que assegurados. eu conheço as crianças, assim, sabe? São direitos que têm que ser assegurados. Então, muitas crianças saem daqui, vão para o Rio de Janeiro, para o SED TEA, que é o centro, para ter o diagnóstico lá. Então, tem que ter um carro confortável. Então, eu coloquei essa emenda positiva, tem que cumprir agora no ano 2025. Eu sou autor de 2 leis, né, que foram as leis mais importantes, assim, do município, que iniciou, né, não tinha nenhuma legislação municipal voltada para os autistas, que é a carteira de identificação do autista e o colar de girassol. Eu propus o projeto de lei aqui na Câmara, se tornou lei 1776 e 1777/2023. Mas além de fazer a lei, a gente tem que fazer a lei ser cumprida. O que eu fiz? Botei emenda impositiva. Então a pessoa pode ir na Secretaria de Saúde, ir lá com laudo do filho, do neto, do sobrinho, requerer que a Secretaria vai fazer a carteira de identificação do autista, vai dar o colar de girassol. Então isso são trabalhos que a gente faz aqui, os vereadores, para assegurar direitos que às vezes muita gente não sabe. Eu estou aqui com o projeto de lei 36, que dispõe sobre o caráter permanente do laudo que diagnostique o transtorno do espectro autista, TEA, e da síndrome de Down e da outras providências. Por quê? A gente já tem legislação no estado, são 2 leis estaduais, a 9.425/2021 e a 10.186/2023, que reconhece, né, essas condições, o laudo permanente. Então a gente traz isso para o município, porque o município veio reclamar comigo, que foi no órgão público, e pediram um laudo atualizado. Eu falei, não existe laudo atualizado, tem uma legislação estadual. Então vamos trazer isso para o município. Tipo, ficar permanente, não tem que ficar de tanto e tanto tempo tendo essa dor de cabeça. Porque são transtornos permanentes, né? Muda ali o nível de suporte, 1, 2, 3, mas é uma condição que a pessoa vai ter. Tem aqui, outro projeto de lei, 38, dispõe sobre a política municipal de diagnóstico tardio do autismo e da outras providências. São pessoas que hoje são adultos, que não foram identificados na infância, porque não tinha essa informação, que vai poder ser identificado. Então, a gente tem esse trabalho. Tem outros, isso daqui são projetos de lei. Por que são projetos? Porque passa
pelas comissões, os vereadores votam. Então, essa é a importância da Câmara. E quando você me perguntou agora, respondendo essa pergunta, qual é o meu sonho? Meu sonho é que o nosso município, né, seja mais desenvolvido, seja conhecido nacionalmente e internacionalmente pelos seus filhos ilustres, pelas pessoas que fazem pelo município, que a gente tenha um desenvolvimento com a geração de emprego e renda aqui. Então, esse é o meu sonho. Hoje, por exemplo, no dia do nosso podcast aqui, eu vou dar uma moção a um jovem que foi para Macaé, Cantagalense, o Tainan Portal, e hoje ele é mestre em farmácia, está fazendo doutorado, posso pegar a moção? Sim, fica à vontade. Ele é mestre em farmácia, está fazendo doutorado, fez uma pós, na verdade um mestrado dele na Califórnia e está fazendo, tá aqui ó, a moção que eu vou entregar hoje. Aí ó. Tá fazendo uma pesquisa. Como é que é o nome dele? Tainan Mota Portal. Tainan, um abraço do Colecast. Queremos você aqui, é só entrar em contato, hein? Vem contar a sua história. Isso aí. Ele tá lá junto com o grupo dele da UENF, né? Fazendo uma pesquisa de um animal marinho chamado Ascidia, né? Que fala batata do mar, que tem potencial. Vou até ler aqui. No Batata do mar. Batata do mar. Nunca ouvi falar disso. Nem eu. Eu só soube através da pesquisa dele. Ela é envolvida no processo de regeneração cerebral e o objetivo da pesquisa é contribuir para o desenvolvimento de novas terapias voltadas ao tratamento de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Que legal, cara. Um cantagalense. Então a gente Que grande é isso, né? Muito! É uma pesquisa que tem a capacidade, assim, de ajudar no tratamento do Parkinson e do Alzheimer. Tu imagine, cara. Então, muita gente até fala assim, pô, o vereador faz moção, mas olha a importância desse trabalho. Sim. Então, assim, meu sonho é que a gente tenha mais cantagalenses como o Tainan, que vai aí pelo mundo fazendo pesquisas e desenvolvendo o nosso país sempre com muita humanidade. Ô Matheus, eu tô muito feliz mesmo, cara, você ter recebido a gente eu aqui que agradeço. De prontidão, assim, pô, vamos gravar. Tem algum recadinho final que você quer deixar pra galera aí? Fica à vontade nesse momento. Às vezes alguma coisa que eu não perguntei. Não, primeiro te agradecer, é sempre um prazer, as portas do gabinete aqui estão abertas, da Câmara, que é a Casa do Povo. Agradecer pela entrevista, agradecer por estar falando um pouco do nosso município de Cantagalo e deixar aqui um recado para os jovens. Estude, né? Busque sempre o conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém pode tomar da gente. Verdade. Não tem como botar um cabo USB aqui e roubar nosso conhecimento para que a gente possa entender o outro, a necessidade do outro, ser mais humano. Eu acho que o objetivo da nossa passagem aqui na Terra é amar, né? Como Jesus Cristo mandou, como Deus mandou, amar o próximo. É claro que somos humanos, somos falhos, mas se a gente puder distribuir um pouquinho, né, de amor por onde a gente passar, eu acho que a gente faz um mundo melhor. Não sou perfeito, Ele é poeta mesmo, ele é poeta. Não sou perfeito, tenho falhas como qualquer outro ser humano, mas eu acho que a mensagem que a gente tem de vida é essa. A gente fala muito do amor como se fosse algo, eu escolhi, eu desejei, mas na verdade Jesus botou o amor como mandamento, né? Inclusive amar os inimigos. Amar o próximo como a ti mesmo. É isso aí. E esse foi mais um Colecast. Se você ficou até aqui, cara, muito obrigado. Olha, segue a gente aí no Instagram, no YouTube, olha o print. Dá essa moral na gente aí, o seu apoio é muito importante. E você, qual é a tua história? Entre em contato conosco, quem sabe você não é o nosso próximo convidado. Geralmente a gente finaliza fazendo um colezinho assim, show, que é a marquinha do Colecast. Valeu!